Olá, tudo bem com vocês? Nós vamos dar início a mais uma semana sentados à mesa com Jesus, nos alimentando da Sua palavra. E nessa semana eu queria conversar com você, pensar com você acerca da nossa postura diante das adversidades da vida. Como que a gente lida com os sofrimentos? Como que a gente lida quando coisas que estão fora do nosso controle nos acontecem e nos tiram a paz, nos tiram a saúde, nos tiram a segurança? Como que a gente lida com isso? E eu queria perguntar para você, diante dessas situações difíceis da vida, pelas quais você pode já ter passado ou esteja passando agora, como você se considera? Você se considera uma vítima? Muitas vezes nós nos colocamos nessa posição. Muitas vezes nós achamos que somos vítimas. Vítimas do acaso, vítimas das circunstâncias, vítimas das nossas más escolhas. Nós somos vítimas. E quando a gente se coloca numa postura de vítima, muitas vezes a gente limita a nossa esfera de ação e nós paramos de avançar, porque afinal de contas nós somos vítimas. Nós somos pessoas que sofreram algo, que foram acometidas por uma circunstância difícil. E esse sentimento de vitimez muitas vezes nos leva a uma estagnação. Muitas vezes nos leva a uma atrofia e a gente não consegue caminhar, a gente não consegue avançar. Tem um homem na Bíblia chamado Jó, e a gente já conversou sobre ele numa outra ocasião, mas eu queria trazer o exemplo dele novamente. Jó foi um homem cheio de posses, com muitos bens, com filhos, e ele era um homem temente a Deus, ele era um homem piedoso, justo. Mas a palavra de Deus diz que em determinado momento, Satanás tocou na sua vida, ele tirou quase tudo. Ele só não morreu, mas ele perdeu os filhos, ele perdeu os bens e ele perdeu a saúde. E aí Jó se vê nessa situação, entristecido, doente, com o corpo cheio de chagas e tendo perdido os seus bens mais preciosos, que eram seus filhos, além de toda a sua condição financeira. Ele se vê nessa situação e ele conversa com Deus e Deus fala com ele. E por fim, depois de tudo o que ele aprende nesse processo de sofrimento, de dor que o acometeu diante de circunstâncias que ele não buscou, mas que aconteceram na vida dele, ele aprende, ele cresce e por fim ele declara para o Senhor, ele diz para Deus: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó teve tudo restituído, sua saúde, filhos e seus bens. E além de tudo isso, ele aprendeu algo com a situação difícil. De que maneira nós estamos lidando com as situações difíceis da nossa vida? Nós nos consideramos vítimas delas e estamos estagnados, limitados e não conseguimos sair do lugar? Ou a gente entende que é um sobrevivente? Jó sobreviveu ao período de dor e de luto pelo qual ele passou. Por fim, ele teve a sua vida restaurada. Ele teve tudo aquilo que lhe foi tomado devolvido. E além de tudo isso, ele aprendeu. Ele cresceu como pessoa. Ele cresceu na comunhão com Deus. Ele cresceu no entendimento de quem Deus é e de quem ele era em Deus. Como nós estamos lidando com as nossas adversidades? Como lidamos com as situações difíceis da nossa vida? A palavra de Deus está cheia de pessoas que passaram por cima de suas dores, de seus sofrimentos e se tornaram homens e mulheres realizando coisas significativas no reino de Deus. Quem nós somos? Somos vítimas ou somos sobreviventes? Porque o sobrevivente é alguém que passou por uma situação difícil e venceu. É alguém que passou por uma situação difícil e deu a volta por cima. É alguém que está vivo. É alguém que tem a chance de fazer coisas novas, de realizar sonhos, de fazer com que projetos aconteçam.
Mas a vítima é aquela pessoa que não consegue enxergar a possibilidade do avanço, porque está consumida na sua dor, porque não se sente abraçada pela possibilidade de vencer. E aí eu queria convidar você a aprender com a história de Jó, aprender com Jesus a capacidade de se refazer. O Senhor sempre olhou para as pessoas enxergando o potencial delas. Jesus sempre foi assim. Jesus olhou para Pedro, o apóstolo, antes mesmo dele ser um homem valente, corajoso e que fazia a vontade de Deus. Deus olhou para Pedro, um cara inconstante, um cara levado pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, alguém que não tinha firmeza. Ele olha para Pedro e diz: Tu és Pedro, tu és uma rocha, você é firme, porque Jesus sempre olha para nós, olhando para tudo aquilo que Ele pode realizar nas nossas vidas. Então não se veja como uma vítima, se veja como um sobrevivente. E mais do que o sobrevivente, um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus, com toda a possibilidade de viver o projeto, os sonhos, os propósitos que Deus tem para você, que Deus tem para nós. Não se veja como uma vítima, se veja como um sobrevivente e se agarre em Jesus, porque é Ele quem pode fazer todas as coisas serem restituídas nas nossas vidas. E durante todo esse processo nós podemos aprender com Ele. Paulo, o apóstolo de Jesus, discípulo de Jesus, ele diz que ele aprendeu a viver em toda e qualquer circunstância, porque ele pode todas as coisas naquele que o fortalece. Assim nós também podemos viver em toda e qualquer circunstância, porque podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, Jesus. Que Deus te abençoe, que essa palavra alimente a sua vida nessa semana, que possamos nos alimentar diariamente na mesa de Jesus, na sua palavra. E nós nos vemos semana que vem para mais um tempo, a presença de Jesus na sua mesa, nos alimentando daquilo que Ele tem para ministrar a nós. Deus te abençoe, uma semana abençoada. Vamos ter um tempo de oração, colocar isso diante do Senhor. Pai, eu quero colocar diante de Ti as nossas vidas. Muitas vezes somos acometidos por circunstâncias difíceis, por coisas que tiram a nossa paz e nos causam dor. Mas não permita que nós nos coloquemos numa situação de vítimas e assim limitemos aquilo que o Senhor pode realizar em nós e através de nós, mas que a gente entenda que em Ti nós somos vencedores, porque sobrevivemos às circunstâncias e nos agarramos ao Teu amor. Nós oramos em nome de Jesus. Nos vemos na semana que vem para mais um dia sentado à mesa com Jesus. Deus abençoe. Amém.